Graça e paz. Vamos continuar na carta aos Efésios. Estamos estudando, meditando e estamos no capítulo 4. Da última vez a gente viu o versículo 1 e 2. Hoje vamos andar um pouco mais, mas vamos ouvir a leitura do versículo 1 até o 6. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Que Deus revele a sua palavra ao nosso coração. Qual é o nosso relacionamento com Cristo? Como que é a nossa relação com Cristo? Normalmente se pensa em um relacionamento baseado na imitação, uma tentativa de andar nos passos de Jesus, tentando viver como Ele viveu neste mundo. Mas, irmãos, o Senhor Jesus não é um caderno de caligrafia que se possa copiar. Tente copiá-lo e verá o quão pobre será a sua cópia. Vai sair um garrancho, uma garranchada. Sua cópia será extremamente difícil de entender alguma coisa. Não é assim a nossa relação com Cristo? Não é assim que a palavra de Deus nos ensina? Vamos ler 3 textos, 3 passagens das Escrituras que mostra a nossa relação com Cristo em uma identificação muito profunda. Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20, Colossenses 1, 27, Colossenses 3, 4 e Filipenses 1, 21. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Filipenses 1, 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
todos esses textos mostraram uma identificação com Cristo. Ele em nós, vivendo, sendo, porque vida cristã é isso. Não mais eu, mas Cristo em mim. Sendo a minha vida, vivendo a vida dele, é Ele em nós. Para Paulo, isso é um fato. Para mim, o viver é Cristo. Para mim, a vida é. Não é será, é. É um fato. Para mim, o viver é Cristo, a vida é Cristo. Mas, no meio religioso, isso não é bem compreendido, principalmente nos nossos dias. Para mim, o viver é Cristo é um alvo a se alcançar. Assim, muita gente pensa. A pessoa deve ter uma vida tal que os permita chegar a esse ponto, a esse alvo. É um padrão a se alcançar. É uma expectativa. Não é um fato, uma realidade presente aqui e agora. Para Paulo, não era um alvo. Porque ele disse, para mim a vida é Cristo, o viver é Cristo. Cristo é a minha vida, não é para alcançar, já é. Não era uma meta, era uma realidade aqui e agora. Cristo é a minha vida. Cristo é o meu viver. É o que diz a palavra. Mas preste bem atenção. Não é o meu viver para alcançar o padrão de Cristo, mas Cristo mesmo é o meu viver. Você entendeu? Não é o seu viver que você tenta viver da melhor maneira possível para alcançar o padrão de Cristo. Não, não é o seu viver, é o viver de Cristo, porque Paulo disse, para mim o viver não é o meu viver, para mim o viver é Cristo. Precisamos entender isso. A vida de Cristo se manifestando em todo o meu ser, em toda a extensão do meu comportamento e em toda a expressão do meu ser neste mundo. Vida cristã é uma vida substituída. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, tenho na carne, no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, do Filho de Deus, que vive em mim. Quando a gente estava cantando aqui, aquele último cântico, que diz assim, o Filho de Deus vive em mim. Aquilo encheu todo o meu ser. É profundo demais. Eu não sei se você entendeu quando abriu sua boca para dizer, o Filho de Deus vive em mim. Porque isso mexe em toda a sua vida, meu irmão. Toda a sua vida. Em todos os lugares por onde você anda. Paulo não diz, espero que Cristo viva em mim. Não, apenas
diz: não vivo mais, Cristo vive em mim. Não é uma meta, é aqui e agora. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim em meu lugar. Eu deixei de viver porque morri com Cristo crucificado. Nenhuma filosofia ou sistema religioso tem isso para nos oferecer. Só o Evangelho, irmãos, só o Evangelho tem. O Evangelho de Cristo é Ele mesmo. É Cristo compartilhando conosco a sua morte, a sua ressurreição e a sua vida. É o Evangelho. O Evangelho tem dois lados. Cristo morrendo por nós e nos fazendo morrer nele com Ele. O Evangelho tem dois lados. Cristo morrendo na cruz por nós e nós aqui mortos com Ele, nele, porque Ele fez isso, é graça. E o Evangelho continua tendo dois lados. Jesus Cristo foi ressuscitado por nós e nós fomos ressuscitados juntamente com Ele, pelo poder de Deus. É o Evangelho. Ele por nós, nós nele e Ele em nós. Aqui está toda a relação do cristão verdadeiro com Cristo. Colossenses 3:11. Vamos ouvir. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Em todos quem? Todo mundo? Não. Em todos os que creram. Em todos que Ele atraiu a si, fez morrer com Ele, ressuscitou juntamente, e é a vida deles. Aí Jesus é tudo. Então você deve guardar essa palavra tudo. Ele é tudo. Eu tenho tudo em Cristo. E agora? Agora eu preciso descobrir isso. Não é buscar, é descobrir, é conhecer. Então, se você chegar para Jesus Cristo cantando ou dizendo: eu quero mais e mais de Cristo, Ele vai dizer: eu já lhe dei tudo, não vou lhe dar mais, não tem mais de mim, mais de nada, eu lhe dei tudo, eu sou o seu tudo. Entenderam? Você tem buscado conhecer, descobrir? Por isso a gente vem aqui, por isso você estuda a palavra em casa, você ora. É para isso, meu irmão. O apóstolo Paulo exorta os efésios e todos os que creem em Jesus a andar de modo digno da vocação que foram chamados. Ou seja, a vida de Cristo em nós sendo manifestada em toda a nossa prática cristã.
Vamos voltar lá para Efésios 4, verso 2 e 3. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu tratei aqui do versículo 1 e 2 da última vez. Agora vamos continuar aí no versículo 3. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar, manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Antes da unidade, o apóstolo Paulo falou da humildade, da mansidão, longanimidade, do suportar uns aos outros em amor. Já comentamos sobre isso aqui. Não é possível unidade sem essas características em nós. Essas características, humildade, mansidão, e segue, são características de Cristo em nós. Porque a vida cristã, Roberto, é não mais eu, mas Cristo em mim. Humildade é o reconhecimento que somos nada e que Cristo é tudo em nós e no nosso meio. Quando isso acontece, então há uma convivência gostosa, porque eu não sou nada. Não sou nada porque sou um morto em Cristo. Cristo é a minha vida. Cristo é a minha vida, Ele vive em mim. Então, que dificuldade eu vou criar para você, meu irmão? Eu não sou nada. Sou um morto em Cristo, Cristo é a minha vida. Quando você pensar em você, pense que é nada. É difícil. É meio nada. Mas é. Quando você pensar em você, pense que é nada. 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 Nada é cruz. A cruz nos coloca nessa condição de nada. Porque ela esvazia totalmente. Pense que você é um morto em Cristo e que Cristo é a sua vida. Cristo vive em você. Só assim, irmãos, vamos conviver adequadamente e sem bestices, sem gente besta, enchendo, porque eu estou morto com Cristo. Cristo é a minha vida. A mansidão é força controlada. Eu falei aqui, que é como o cavalo manso. Você pode pular em cima dele. Você anda a trote, a galope. Ele não vai derrubar você, porque ele é manso. Mas não significa que ele não tenha força para derrubar você. Ele pode machucar você, mas ele é manso. E nós somos controlados pela vida de Cristo, pelo Espírito. Nós não vamos nos machucar, porque somos mansos com a mansidão de Cristo. Mansidão não é só para com o outro, mas também com Deus, porque Deus permite acontecer cada coisa, não é, irmãos? Cada coisa que acontece com a gente, e Deus é soberano, sabe de tudo e por quê. E eu tenho que, como manso,
chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não estou entendendo, mas olha, o Senhor está fazendo a coisa certa. Eu estou te louvando, eu te agradeço, porque o Senhor é soberano e o Senhor sabe o que faz. Manso. Não é se rebelando. Por quê? Por quê? Porque o quê, rapaz? Morra em Cristo Jesus. Ganhe a vida dele. Seja manso diante de Deus, porque Deus sabe o que faz. Longanimidade é aquela capacidade elástica de tolerar com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. João 15, 12 e 13, eu gosto muito desse texto que fala sobre o amor. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Primeiro, Jesus diz que é para a gente amar. Tem que amar. Eu não tenho outra opção a não ser amar. Amar você, independentemente do que você pense sobre mim. Eu não tenho outra opção a não ser amar. Mas com que tipo de amor? Aí no verso seguinte ele fala: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Amigos aí eram os pecadores, os discípulos pecadores, que ele ia morrer na cruz para acabar com essa inimizade e torná-los amigos. Você ama? Você ama, Roberto? Você ama a Rose? Ama, né? Você daria a sua vida por ela? Então ama. Então ama. Porque se você não daria a sua vida por ela, é só conversa. Eu não sei como que ela iria responder essa pergunta, se ela daria a vida por você. Porque se você dá a vida por ela e ela dá a vida por você, se for preciso, eu acho que não haverá nenhuma possibilidade de briga entre vocês. Separação. Mas eu estou falando aqui do nosso relacionamento. Você daria a vida pelo irmão? Ou você tem vontade de matar o irmão? É desse amor que a palavra de Deus está falando. Aí Paulo fala da unidade: esforçando-vos diligentemente por preservar, manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aqui diz unidade do Espírito, unidade em Cristo, porque fora de Cristo não há unidade verdadeira. João capítulo 14, verso 20, preste bem atenção, porque vai falar da unidade, que é a unidade da palavra, que é a unidade em Cristo, que é uma coisa profunda, não é superficial, não é ajuntamento de gente, é muito mais. Vamos começar por aí. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Jesus no Pai, nós em Cristo, Cristo em nós. A unidade começa aí. João 17, versículo 21 ao 23. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Você vê,
Unidade. Eu estou em meu Pai, vocês estão em mim e eu estou em vocês, a fim de que todos sejam um. Tem diversidade, mas tem unidade. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que sejam um. Estão vendo? Sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Isto aqui não tem nada a ver com ajuntamento religioso. Não existe unidade cristã genuína sem a morte do eu egoísta, orgulhoso, sem a morte do velho homem trapaceiro e trapaceando, porque o velho homem ele é trapaceiro. Ele engana e ele é enganado. Não tem unidade, irmãos, sem a morte da carne psíquica e suas impurezas. Isso tudo foi para a cruz em Cristo e lá morreu. Eu creio que sem a obra do Calvário, que reduz o nosso nível de egoísmo, individualismo a zero, não vamos ter unidade. Quem vive para si é solitário, mesmo no meio de muita gente, é sozinho e vive de uma maneira infeliz. Quem só pensa em si mesmo, pensa muito pequeno. A dimensão de vida centrada em nós mesmos é exatamente a causa de todos os transtornos da nossa vida. Então, precisamos morrer. E já morremos, porque Cristo fez isto na cruz. E quando cremos na nossa morte com Cristo, nós ganhamos outra dimensão de vida, totalmente centrada em Deus. Onde tinha egoísmo, agora tem altruísmo. O indivíduo que vivia para si, agora vive para Cristo e consequentemente para o mundo inteiro. Agora ele pode ajudar o mundo inteiro. Você vê, irmãos, o egoísta, ele vive para uma pessoa, ele mesmo. Agora, quando a gente morre em Cristo, ganha a vida de Cristo, aí tudo muda, porque eu vou viver não para mim, mas para Cristo. E porque eu vivo para Cristo, eu vou viver para o mundo inteiro. Eu vou ajudar o mundo, eu oro pelo mundo. Você pode orar pelo mundo inteiro, você pode ser um agente de transformação no mundo inteiro com suas orações, da maneira que Deus permitir que você ajude. O que é isso, irmãos? Altruísmo, é amor. Então, a obra de Cristo na cruz remove as diferenças, preferências, gostos, para estabelecer a unidade em Cristo. Estão entendendo, irmãos? Cristo, lá na cruz, a obra da cruz, remove nossas diferenças. Mas precisa remover as preferências também, porque não adianta nada tirar as diferenças e você ficar com a sua preferência ou com a minha, no sentido aqui espiritual. Então tem que tirar isso também, para estabelecer a unidade em Cristo. E é nessa certeza
que nós estamos crucificados com Cristo e Ele agora é a nossa vida, vive em nós, que nós podemos nos esforçar para preservar a unidade. O texto diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Preste bem atenção que aqui diz preservar a unidade. Nunca nos foi ordenado estabelecer unidade, mas preservar a unidade do Espírito, a unidade que nós já temos em Cristo. Você entendeu? Você não vai criar unidade nenhuma, ela já foi criada por Jesus Cristo, por Deus. Nós já temos a unidade. Agora você vai procurar se esforçar para manter isso aí, a nossa convivência. Você não cria unidade, tudo que você pode criar é confusão. E preste bem atenção e veja que você já criou muitas confusões, todos vocês. Agora Deus cria unidade, nos coloca nela, e aí nós temos que nos esforçar para manter essa unidade. E é através de Cristo, através do Espírito, em Cristo. Então, irmãos, a unidade da igreja já existe. Tudo o que temos que fazer é ser diligente, atencioso, cuidadoso na preservação dessa unidade. Todos os que foram colocados no corpo de Cristo, a igreja, todos que foram colocados no corpo de Cristo, a igreja, todo aquele que foi, aprende a pensar juntos, sentir juntos, trabalhar juntos, chorar juntos, alegrar juntos. Se você não sabe, tem que aprender. Meu pensamento é meio atravessado. Pois é, meu irmão, você tem que aprender a pensar igual, porque tem que preservar. Tá? Não ficar criticando, criando dificuldades. Então eu sou um unido com Cristo. Você é um unido com Cristo. Nós estamos unidos a Ele. E por causa disso, nós podemos viver em união. A nossa unidade, irmãos, é por causa da unidade que temos com Cristo. Preste bem atenção, a nossa unidade é por causa da unidade que temos com Cristo. A nossa união é por causa da nossa união com Cristo. Não é ter unidade uns com os outros para ter comunhão com Cristo, mas porque temos comunhão com Cristo, temos unidade e comunhão uns com os outros. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. 5 e 6. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se temos comunhão com o Senhor, vamos ter comunhão entre nós que temos comunhão com o Senhor. Esse tipo de trevas aí tem a ver com o pecado e com o império das trevas, cujo imperador é Satanás. A nossa comunhão é em torno de Cristo. A nossa comunhão não é em torno de coisas, mas em torno de Cristo. Não é uma comunhão em torno daquilo que vamos fazer aqui, construir. É em torno de Cristo, irmãos.
Aqueles cuja unidade e a comunhão está baseada em torno de coisas e projetos acabam se decepcionando, se machucando e se afastando. Você sabe disso, você sabe que é assim. João não admite vida dúbia. Não tem isso na comunhão com o Senhor e nem na nossa comunhão. João não admite vida dúbia. Não admite jogar nos dois lados. Viver em santidade e no pecado ao mesmo tempo é impraticável. Comunhão na base de trevas não existe. Mas eu sou crente. Vez outra eu entro nas trevas. Meu irmão, com muito amor, você nunca saiu das trevas. Você nunca saiu. Por isso que vez outra você entra nela. Na verdade, você nunca saiu dela. João faz uma afirmação tremenda. Ele diz aí: Deus é luz. Deus é luz no sentido de que a natureza do seu caráter, do seu ser, é revelar-se. Ele é luz porque ele se revela. Só conhecemos a Deus porque ele se revelou. É de sua natureza revelar-se, assim como é da natureza da luz brilhar. Deus quer que os homens o vejam e o conheçam, e por isso ele se revela. Mas Deus é luz também no sentido de que nada pode ficar oculto aos seus olhos. Se você acha que pode esconder alguma coisa, vai tirando os burrinhos e a carrocinha da chuva, porque não podemos esconder nada do Senhor. Dizer que Deus é luz significa que não há nenhuma coisa secreta, furtiva, encoberta ao seu redor. Também dizer que Deus é luz também tem o sentido de que ele é puro, santo e puro. Não há mácula em seu caráter. Ele é imaculado. Ele é puro em seu ser, em suas palavras, em suas obras. O apóstolo João diz que não há nele treva alguma. Bastava dizer que Deus é luz, mas ele reafirma dizendo: não há nele trevas nenhuma. A vida de Cristo é assim, irmãos. É assim. Mateus 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Esse texto não é impactante para você? Você lê esse texto frivolamente? Você lê esse texto assim: os puros de coração? Não mexe com você? Os puros de coração verão a Deus. Portanto, se você não é puro de coração em todos os sentidos, você não tem comunhão com Deus, porque sequer poderá ver a Deus. Puro de coração. Cantamos agora há pouco: Cristo vivendo sua vida no meu coração. É por isso que é puro. Porque tem gente que pensa assim: ele ou ela, ele é meio safado, mas é tão prestativo. Ele é joia na igreja,
joia na sociedade. Basta ligar para ele. Mas ele é meio safado. Você não tem coração puro. Porque essa história de ser joia com os outros não é o conceito de coração puro. De você ser joia com a sua família não é o conceito de coração puro. O conceito de coração puro é o conceito do coração de Deus em você. Então, eu creio que João está ensinando que Deus não tem comunhão com o pecador. Não insista. Não tem comunhão de luz com trevas. Você sabe. A regeneração consiste em sair das trevas e vir para a luz, que é Jesus. Sair das trevas pela nossa morte com Cristo e vir para a luz, que é Cristo, pela nossa ressurreição com Ele. A vida de Cristo em nós é luz. Luz com luz, o que é? Luz com luz é comunhão. Trevas com luz não é comunhão. Não pode ser, né? Ou pode? Luz com luz é comunhão. Luz com trevas não tem comunhão. E trevas com trevas, sim, comunhão maligna. E no final dos tempos, Satanás vai criar a unidade dele, unindo o mundo inteiro contra Cristo e o seu povo. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que é este vínculo da paz? É a obra de Cristo, irmãos, em cada um de nós. A obra de Cristo em cada um de nós é o vínculo da paz. Existe um elo entre nós e Cristo e a sua obra produzindo a paz. A paz que resulta da justiça do Calvário, a nossa morte com Ele e da presença viva de Cristo no nosso interior. Então, a paz quer dizer, não tem rixas no corpo de Cristo, não tem contendas no corpo de Cristo, não tem brigas no corpo de Cristo, a igreja. No campo da unidade não tem ringue e nem rinhas. Você sabe o que é uma rinha, irmão José Rabelo? Uma rinha. Os novos não conhecem rinha. É onde os galos brigam. Briga de galo. Proibido até pela justiça, porque é uma coisa brutal. Eu não sei se você já assistiu uma briga de galo. Eu já assisti quando menino. O sangue espirra. Os galos brigam até a morte. É terrível. É por isso que a justiça proíbe a briga de galo. Não é, Edivan? Você está achando que aqui é rinha? Aqui não tem galo, não. Da espora, tem não. Se morreu com Cristo, Cristo é a nossa vida. Então podemos suportar uns aos outros. Rapidamente, para terminar tudo aqui. Efésios 4, de 4 a 6. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos.
Paulo coloca 7 realidades que são a base da verdadeira unidade cristã. Um só corpo é a igreja, o corpo de Cristo, formado por todos os salvos, desde o Pentecostes até o arrebatamento da igreja. E Cristo é tudo em todos, no corpo de Cristo. Um só Espírito é o Espírito Santo, que habita em cada crente individualmente e também habita no corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja é o ninho do Espírito Santo. Uma esperança, só uma. A esperança no Messias. Não confundam, meus irmãos. Eu estou falando do Messias Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. Se você quer ter outras esperanças, vai nessa. Vai em frente. A minha é Cristo. Cristo em vós, a esperança. A esperança de estar em Cristo, Cristo em mim e ser semelhante a Ele. Um só Senhor, é Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Nosso coração apenas tem uma devoção ao Senhor Jesus Cristo. Uma só fé, que é a nossa fé em Cristo Jesus. E tudo aquilo que Ele deixou para nós, o ensino dEle. Um batismo. O que é batismo? Romanos 6:3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Batizados em Cristo significa batizado na sua morte. Com Ele morremos. Batizados no corpo de Cristo significa fazer parte da igreja de Cristo. Batizado no Espírito é colocado nele e ele em nós. Batizado nas águas é mergulhado nas águas. Então você vê que a ideia é uma ideia de infusão. Eu acredito que o primeiro batismo na fé cristã é o batismo da cruz. É o primeiro. Todos os salvos foram batizados na morte de Cristo. Batizados em Cristo significa batizado na sua morte também. Todos os crentes foram batizados, crentes salvos. Cremos que para justificar o pecador, Jesus teve que assumir os seus pecados e também fazê-lo participante do seu sacrifício, a fim de morrer com ele, conforme a palavra de Deus diz em Romanos 6, verso 7. Aqueles que creram, que foram batizados em Cristo ou crucificados com Ele, se submetem ao batismo nas águas para testemunhar a sua experiência de fé na palavra de Deus. O batismo nas águas é um símbolo do batismo na morte. Quando alguém é mergulhado nas águas, está testemunhando que também foi mergulhado em Cristo e na sua morte na cruz. E quando sai, emerge, está testemunhando que também foi ressuscitado com Cristo. Isto é simbólico. Só que o batismo na cruz acontece antes e é imprescindível para a salvação. Um só Deus e Pai de todos os remidos e salvos. Este Deus é sobre todos
soberano e supremo no universo. Age por meio de todos, utiliza todas as coisas para cumprir os seus propósitos, está em todos. Quer dizer, ele habita em todos os crentes em Jesus Cristo.